quebra. Quebra. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje entrevistando a nossa queridíssima Larissa Azevedo, médica, cirurgiã, formada pela Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte e pelo Hospital de Residência, Hospital de Cirurgia de Aracaju. Uma maravilha, né? Mais uma convidada aqui, ilustre, e queremos aí convidá-los a que possam nos seguir na rede social através do QR Code aqui no canto inferior da tela. Temos aí os Instagrams da vida, tem o Spotify também, o YouTube. Espero que vocês possam curtir cada vez mais e mais o nosso podcast, é o Star Medic Podcast. E vamos para a nossa convidada, né? Queremos que ela se apresente. Quem é a doutora Larissa Azevedo? Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Oi, muito obrigada, adorei estar aqui, esse convite maravilhoso, estar com pessoas tão boas, tão legais e minha querida amiga, né, Carol? Que maravilha. Sou Larissa Azevedo, sou filha única, mulher de 4 homens, de quatro filhos, né, são 3 homens, tenho 3 irmãos. 4 guardas-costas, né? Guarda-costas. Um pai bastante ciumento, minha mãe tranquila, mas meus irmãos seguiram o exemplo do meu pai, né? Sou cirurgiã, sou médica, como já falou a minha querida amiga. Bem, o que é descrever quem é a doutora Larissa é uma coisa, mas quem é a Larissa é outra. Eu me considero uma pessoa forte, uma mulher muito decidida, tranquila, paciente, mas muito resiliente. Então, assim, legal. A pessoa que corre atrás do que quer até conseguir. Educada, uma das pouquíssimas que não dava esporro na gente, na época da residência. Mas eu gostava dos residentes. É uma pessoa assim, que a gente tem que acompanhar, né? Porque a gente gosta de acompanhar pessoas que levam a gente para crescer cada vez mais, né? E ser resiliente, né? Isso aí, Larissa. E a doutora Larissa muda um pouquinho da pessoa pessoal? Você acha que... Um pouco, mas não tanto. Porque eu aproveito e trago muito do meu pessoal para o meu profissional. Então, assim... Certo. A doutora Larissa é aquela pessoa persistente que, apesar de muitas portas terem se fechado, faz questão de chutar o pé e abrir, sabe? Dar aquela porrada. Não, se fechar uma porta, eu com certeza vou lá e abro. Vou derrubar a parede. Show de bola. Derrubo a porta, abro a parede, pego o marrete, enfim. Eu sou o tipo de pessoa que estou pronta para as oportunidades, sempre digo sim para as oportunidades e depois eu decido se vou querer ou não, o que é melhor para mim. Mas eu sempre estou pronta para o que vier. Então tem muita coisa para contar, né? Então já vou começar te perguntando o que te levou a ser médica e por que você escolheu a cirurgia geral, né? Ser cirurgiã, né? Então assim, para quem não sabe, né, pessoal, a profissão de cirurgiã existe também, não é só cirurgião. Então conta pra gente um pouquinho como que foi decidir ser médica e depois escolher ser cirurgiã. Fala pra gente um pouquinho. Olha, eu decidi ser médica quando eu tinha 10 anos de idade. Eu só não sabia se eu queria ser médica de gente ou de bicho, porque eu amava bicho. Mas eu sempre quis e gostei de cuidar das pessoas, de seres vivos, na verdade, né? Então, eu aproveitei e minha mãe também deu um empurrãozinho para eu ir para medicina. Mas ser médica foi uma decisão desde criança. E eu segui, quando eu cheguei na faculdade, eu queria ser cirurgiã plástica. Já entrei na faculdade, queria ser cirurgiã. Né? Quem não, né? Pois é, todo né? mundo, né? Entre que é o glamour. Mas eu não queria, não, botar peitinho, colocar, só fazer reparadora. lipo. Eu nunca gostei. Só reparadora e construção de... Eu queria ajudar as pessoas, principalmente trabalhar com queimados. Para mim, eu queria tornar a vida das pessoas de uma forma melhor, principalmente... mudar de alguma forma. É como se eu sentisse que eu vim para esse mundo para mudar a vida das pessoas de alguma forma. Então, eu achava, quando eu entrei na faculdade, que seria dessa forma. Então, eu decidi ser cirurgiã desde o começo da faculdade e busquei acompanhar professores. Quando eu comecei a me desenvolver um pouco mais na faculdade, cheguei no 7º, 8º período, então eu ficava colada nos professores que eram cirurgiões. E eu queria, professor, posso ir para cirurgia, posso ir para outra. E foi no momento que eu decidi, porque na faculdade a gente se apaixona por várias disciplinas. E o professor ajuda muito a gente se apaixonar pelas disciplinas. Então, eu me apaixonei por alergo, clínica médica, por cardio,
por reumatologia, foi por inúmeras coisas. Mas o meu amor mesmo sempre foi pela cirurgia. Então, a partir do momento que eu entrei no centro cirúrgico, e entrei de 8 horas da manhã no centro cirúrgico e saí 8 horas da noite, e não percebi o tempo passar, foi ali que eu decidi, eu quero isso para minha vida. E como foi a trajetória da Larissa médica, que se formou até se tornar a cirurgiã que é hoje? Nossa, é uma trajetória bem longa, tá? E com certeza não tão fácil. Meus pais não são médicos, não tenho na família, só tenho poucos médicos na família e todos moram fora. Poucas referências, né? Poucas Sem referências. influência nenhuma, então. Sem influência zero, né? É. Então, assim, eu fiz faculdade fora, né? E quando cheguei aqui, procurei o meu espaço, consegui um emprego como clínica e fui conseguindo outras coisas porque as pessoas começaram a me conhecer meu trabalho e disseram, eu vou chamar ela para trabalhar comigo? E assim foi. Fui conhecendo, fui me apaixonando mais ainda pela cardiologia, que eu trabalhei em um hospital aqui em Maceió e trabalhava passando visita pela cardiologia. Uma recém-formada, eu fiz algumas loucuras na minha vida, mas um colega disse, você vai conseguir, você é competente. Eu disse, eu vou estudar. Peguei o folhoso e, estudei, eu vou aprender tudo que eu não aprendi na faculdade, eu vou aprender aqui. Se outras pessoas conseguem, né? Por que eu não? Meu colega era clínico e fazia visita na cardiologia. Eu disse, eu vou conseguir. Até que passei visita, a chefe da cardiologia olhou e disse, essa menina é desenrolada. Eu vou chamar ela para trabalhar na UTI coronariana. É isso aí. Ela me chamou e disse, não, eu sou recém-formada. Ela, não acredito, você é recém-formada? Sou. Não tem problema não, você vai fazer um estágio com 2 intensivistas e você vai se desenrolar. E foi assim que eu entrei na coronariana, mas eu não quis. Depois que eu perdi uma paciente lá, eu desisti da cardiologia e voltei, assim, estudo mesmo para cirurgia geral. E foi quando eu passei na residência, passei 2 anos em Aracaju, fazendo residência médica, ia ficar por lá, fazendo residência de cirurgia, ia ficar por lá, trabalhar lá, mas aí eu dei uma saudade de casa. Eu olhei assim, meu Deus, como faz falta estar perto de papai e mamãe, né? Aí eu disse, vou para casa. Cheguei em Maceió, portas todas fechadas. Eu achando que eu tinha aberto alguma porta, né? Na clínica. Disse, não, fiz alguns conhecidos, vou chegar, as pessoas vão abrir as portas para mim. Fui nos mesmos hospitais que eu trabalhei e nenhum deles eu consegui emprego como cirurgiã. Foi bem complicado. Que era a realidade há pouquíssimos anos atrás, né? Sempre foi essa realidade para os recém-formados de cirurgia, até a abertura dos regionais no interior, né? Que eram Exato. pouquíssimos postos de emprego para cirurgião. Além de pouquíssimos postos, era muito fechado, principalmente porque sempre foi um ambiente muito masculino. Eu chegando, ninguém conhecia o meu trabalho como cirurgiã, conhecia como clínica. Pequenininha. Novinha, com essa carinha, né? Aí cheguei pedindo emprego, quem é que ia confiar? Ninguém nem conhecia, né? Para saber se tinha boa mão, Exato. como é que era. Até porque a cirurgia geral é uma responsabilidade muito grande. Você confiar a vida de um paciente, né? Porque a partir do momento que você abre o paciente, você está com a vida dele nas suas mãos. Você pode cometer um erro ali que complicar e dali em diante o paciente só ir em ladeira abaixo, né? Agora eu quero complementar um negocinho. Eu sou meio suspeito, né? Mas a Carol é uma excelente clínica também. Eu sempre falei isso pra ela. Ela tem um raciocínio clínico assim que eu falo, você tá me até desafiando, assim. Ela falava uns negócios e vi que você também andou um pouquinho pela clínica. Demais. E durante a sua formação, né? Como cirurgiã, a gente até fala muito no meio médico, né? Cirurgião, não, ele já chega lá, aperta a barriga, né? E não, a gente sabe que a clínica ela é soberana. E o que isso te ajudou durante a residência de cirurgia? Nossa. Ter passado pela questão da clínica, você ter aprofundado lá, como você falou, estudava e tal, eu queria saber. Como que te ajudou isso na cirurgia? Eu passei trabalhando 1 ano e meio como clínica, né? Aí me ajudou imensamente. Eu cheguei na residência já muito na frente. Eu chegava lá, fazia as prescrições, eu sabia diagnosticar um problema no paciente na parte clínica e a parte cirúrgica. Então, assim, as complicações que um paciente cirúrgico tinha nem sempre era por causa da cirurgia. O paciente podia ter uma pneumonia antes da cirurgia. Eu peguei isso na residência.
paciente podia ter um TEP Perfeito. depois da cirurgia. E a gente, como cirurgião, a maioria dos cirurgiões não tratavam. Edema agudo, né? Que Edema acontece agudo. muito no pós-cirúrgico. A galera tão doida, uma vozinha com frequência, com fração de ejeção de 20. Exato. Então, assim, a experiência na emergência, na UTI, em tudo da parte clínica, me ajudou muito na parte cirúrgica. Hoje, para mim, um bom cirurgião é aquele que sabe muita clínica também. Então, não adianta dizer, eu sou um ótimo cirurgião. Certo, você tem mão. Mas se você não for um bom clínico, você vai ser só um fazedor de cirurgia. Não é um cirurgião decente, que a pessoa realmente confie. Poxa, se eu complicar na parte clínica, eu não vou precisar chamar. Eu vou ver que o cirurgião vai chamar um clínico para avaliar. Sendo que ele tem formação também na parte clínica, entendeu? Até porque na época da pandemia, muitos cirurgiões tiveram que adentrar na medicina intensiva, né? E ajudar, né? Para ajudar, porque não Então- tinha gente para trabalhar, né? Suficiente. Você teve que fazer isso, Larissa, na Não, pandemia? eu preferi não fazer, porque eu queria... Na época a gente não sabia o que era Covid, e apesar de eu ter operado bastante paciente Sim. de Covid, e eu estava com os meus horários já cheios, Certo. em todos os empregos eu não larguei nada, eu não deixei de operar na pandemia, que os hospitais que eu estava não deixaram de operar. Que bom, Mas né? eu dava o suporte aos pacientes, que o pessoal pedia muito, fazer acesso, às vezes era uma intubação, às vezes... Então eu dava suporte aos colegas que estavam em UTI, que estavam na emergência. Maravilha. E também porque você tinha o seu pequenininho, né? Em casa, o Arthur. Exato. E como é que foi se tornar mãe do Arthur no meio dessa carreira médica que estava iniciando, assim, já como especialista? Foi um baque muito grande, né? Então, eu engravidei no começo de um relacionamento e eu tinha todo um planejamento. Eu sempre fui de planejar a minha vida para daqui a 10 anos. Vamos lá, eu ia fazer cirurgia plástica. Depois, aliás, eu não sabia o que eu realmente ia fazer. Eu disse, me formei, vou fazer 1 ano de cirurgia geral, trabalhar como cirurgiã geral, e vou decidir durante isso o que é que eu mais me identifico da subespecialidade. Mas eu não tinha desistido de fazer a sub. Quando eu engravidei, meu mundo caiu, né? Então, assim, meu Deus, e agora? Você estava Meus no meio do planos- quê? Da residência? Não, eu tinha acabado de me formar na Acabou de residência. terminar. a Eu cirurgia cheguei em março, aqui, no No estado. estado, e tive muita dificuldade de conseguir emprego como cirurgiã. Aí cheguei a trabalhar até em PSF, porque eu era aquela coisa, como eu disse no começo, eu não digo não para nada. Então, eu precisava ter oportunidades, eu precisava conhecer as pessoas e que as pessoas me conhecessem. geral. Lógico. Então, eu trabalhei em PSF no interior para poder ter conhecimento, para poder trabalhar no hospital. Quando eu percebi que não ia dar certo, saí, trabalhei em UTI, fui chamada no interior, no sertão, comecei a trabalhar no sertão. Aí foi onde eu conheci o pai do meu filho. Eu tinha poucos meses de formada, eu acho que foi em maio que eu conheci ele. E a gente começou a namorar. E engravidei, eu acho que com 2, 3 meses de relacionamento. Foi uma coisa muito rápida. E depois que eu engravidei, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Continuei o relacionamento com ele, mas ele não era uma pessoa que apoiava em tudo, né? Então, ele sempre dizia, se você largar esse emprego aqui, você não vai conseguir nada. Então, se você tiver a criança, se você não voltar a trabalhar logo, vai chegar outro e pegar o seu lugar. Aí Mais você ficou de pessimista, barrigão. né? Ficou Era de mais barrigão pessimista. trabalhando, então? Até Trabalhei quantas até os semanas? 9 meses. Uau. E isso pegando estrada. Eu cheguei a trabalhar 120 horas de plantão direto. Desse tamanhozinho com barrigão, mal pegava no volante, né? Sofri acidente durante a gravidez com o meu filho. Nossa. Na barriga, eu tinha acho que 3 meses de gravidez, sofri um acidente na BR. Indo trabalhar já em outro estado e de lá eu fazia 24 horas, ia para outra cidade, mais no sertão, que era 3 horas de distância. Trabalhava mais 96 horas. Uau. E depois eu voltava e ainda ia operar com a equipe que eu consegui. Um colega que abriu as portas para mim, um senhor já, que tinha muito conhecimento aqui. Ele abriu as portas e me chamou para entrar na equipe dele.
Então, eu voltava e ainda ia auxiliar ele nas cirurgias. Caramba. Só depois eu ia dormir. E programou o dia do parto ou não? Não. Falei com a obstetra disse, não, deixa entrar em trabalho de parto Sim. e a gente... ela me obrigou a sair da estrada, né? Então, tive que pedir licença com 8 meses e meio. Então você conseguiu tirar a licença maternidade? A licença de um dos empregos, mas do outro eu só pedi afastamento. Claro. Aí eu me afastei 2 meses desse outro e voltei a trabalhar com 1 mês, né? Caramba, então você abreviou o puerpério assim, drasticamente, né? Com certeza. Deve ter eu sido tinha muito doído, o pai né? do meu filho no pé, né? Tem que voltar a trabalhar. Tem que voltar a trabalhar. Eu, com aquela ansiedade, sempre gostei muito de trabalhar. Então, era o tempo todo trabalhando naquele ritmo frenético. Então, parar para mim era uma angústia. angústia Até o muito momento grande. de amamentação também, que para muita gente, a gente sabe, né? Faz faculdade, vamos amamentar, é lindo, maravilhoso. Como que foi para você a experiência? Nossa, os primeiros 15 dias eu desistia, eu não queria mais amamentar, era muito sofrido. Doía muito. Doía bastante, a areola ficava toda... Fissura. Fissura, foi terrível. Meu Deus. Mas, como eu falei, né? Eu sou uma pessoa muito resiliente. Então, eu não pensava em mim. A partir do momento que eu virei mãe, eu comecei a pensar que aquele serzinho ali dependia de mim, né? Eu não podia contar com as outras pessoas, era Certo. comigo que ele ia ter que contar. Então, comecei a amamentar. Durante o primeiro mês foi sofrido, mas depois comecei a ter o prazer da amamentação, porque é isso que eu falo para todas as mulheres. Nossa, dizer que a amamentação é linda, maravilhosa, não é, gente. É difícil. É difícil. É um processo, né, Larissa? É um processo, mas a mulher precisa ter um apoio familiar, precisa ter um apoio, uma insistência, tem que insistir, tem que pensar no filho para poder conseguir amamentar de fato e começar a ter prazer na amamentação. E o fator ambiental e emocional, né, influencia muito. Totalmente. E pensar que é o melhor para a criança, né? Exatamente. Depois, mais para frente, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, às vezes não é aquele esperado e talvez a mãe fica até se cobrando. Meu Deus, será que se eu tivesse amamentado, se eu tivesse amamentado ou até por mais tempo, essa criança seria um pouquinho melhor na escola, tudo, porque é o que a gente aprende na faculdade, Pois né? é uma dúvida que a mulher sempre vai carregar, né? Então, eu preferi não ter, pelo menos essa dúvida, eu não carreguei. E você, Amamentei por depois 7 que meses. teve o bebê, né, o Arthur, né? Luiz Arthur. Isso, Luiz Arthur. Você já estava lecionando já? Você... Não. Então, como médica, cirurgiã, professora, toda essa carga, como que você conseguiu ter um tempo de qualidade com o teu filho, assim? Fala um pouquinho pra gente. Como que foi esse processo? É difícil, mas eu acostumava. Arthur, quando eu saía de casa, quando ele começou a ter um pouquinho de entendimento, né? E até quando ele era bebezinho, eu sempre dizia, filho, mamãe vai sair, vai trabalhar, mas mamãe volta. Então era aquele sofrimento. Meu filho começava a chorar, desesperado, mamãe, mamãe. E a gente com o coração na mão, sem querer sair, né? É uma angústia da separação, né? A angústia da separação. Mas eu sempre acalmava ele, sempre deixava bem claro que mamãe tá ali. Que mamãe sempre vai estar ali e sempre vai voltar para ele. Então, depois que ele acalmava, conversava com ele de novo, e depois que eu deixava ele com meus pais, eu saía e ia trabalhar. Mas eu sempre voltava, e quando eu voltava, a primeira coisa que eu ia correndo era abraçar ele e sentir o cheirinho, né? Essa rede de apoio é muito boa, né? Muito importante, como você falou, né? Voltei para papai e mamãe, querendo uma família perto, né? Tem essa rede de apoio que vai te dar um alicerce, né? Para tudo isso, porque não é fácil, né? Exato. A gente sabe, principalmente para vocês mulheres, quão difícil é essa questão de você ser mãe, dona de casa, médica e todos esses afazeres, né? Porque tem uma cobrança da sociedade, né? Exato. Mas que bom que você está ensinando aí muita coisa para quem está nos assistindo, né? Então, siga-nos aí, acione o sininho para receber as notificações. Aqui o QR Code aqui no canto inferior, para que você possa seguir as redes sociais aí do starmedic.podcast, tá certo? E aí, Carol, tem mais pergunta? Na sua vida de cirurgiã, nessa correria, o que você acha que você teve que fazer de adaptação para poder criar o seu filho, educá-lo, para passar os seus valores, que você acha que é diferente de outras profissionais liberais? Você acha que é mais cobrado, é mais pesado para você ser médica? Com certeza, sempre. Não por ser só médica, né? Porque tem muitas profissões aí, muitas mães que saem de casa e só tem ela para sustentar a casa, só tem ela para fazer tudo.
Então, assim, não é o fato de só ser médica, mas o fato de ser mãe, dona de casa, cirurgiã, médica, empresária, isso tudo pesa, né? Então, tudo você é questão, você bota na balança, né? O que é que melhor? É sempre eu estar ocupada, ir longe do meu filho, ou eu educar meu filho? Então, sempre pus isso muito na balança e tudo é questão de escolhas, né? Eu escolhi diminuir a carga horária, ganhar menos, mas para ter um tempo de qualidade com meu filho. Então, meu filho não vai dizer, mamãe não estava comigo. Quando tem uma festinha da escola, mamãe faz de tudo, suspende cirurgia, troca plantão, mas mamãe quer estar presente. Então, ele já não tem o pai assim tão presente. O pai dele nunca foi para uma festa de escola. O pai dele só o vê a cada 15 dias. Então, ele não pode ter isso da mãe também. Ele tem que ter uma segurança de alguma forma. Uma segurança familiar, né? Exatamente. Então, eu procuro sempre dar essa segurança e sempre ensinar o que eu acho que é certo. Sempre espiritualidade. Eu sempre oro com meu filho. Eu sempre sento com ele, ensino, sento e brinco. Esse negócio de televisão. Ah, cheguei cansada, vou ligar a televisão para ele não me aperrear, porque ele sempre vem. Mãe, isso aqui não existe lá em casa. Televisão, meu filho passa 1 semana, 2 semanas sem ligar a televisão. Porque ele sabe que mamãe não gosta que ele assiste televisão e que mamãe está ali para brincar com ele. Então, o tempo de qualidade que eu tenho com meu filho pode não ser muito, mas é realmente decisivo. É intenso, né? É intenso. E na época que eu fiz a residência, você já era cirurgiã no HGE, né? Que é um hospital, que é uma mãezona que recebe todos os residentes do estado, pelo menos os de cirurgia, recebe todos para aprender essa parte do trauma. E na época, pelo menos comigo, foi uma professora muito boa. Uma pessoa que me ensinou muito, não dava muito esporro, deixava a gente operar, fazia muita coisa. Faz muita diferença na formação do cirurgião. E eu queria saber se você sonhava em ser professora, se você nasceu para dar aula, como é que você se descobriu assim, ensinando, lecionando? Nossa, eu jamais pensei em viver o mundo acadêmico. Deus me livre. Eu olhava assim meus professores, quanto sofrido é a vida deles, hein? Quanto menino ingrato nesse mundo. Jesus, eu queria correr longe. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que conhecimento guardado não serve para nada. Então, quanto mais a gente passa o conhecimento, mais você deixa a sua assinaturazinha aqui nesse mundo, nesse plano. Então, a gente veio aqui para fazer a diferença. Então, a minha diferença que eu tento fazer é passar o pouquinho de conhecimento que eu tenho para as pessoas que sabem um pouquinho menos do que eu. E o conhecimento passado não é só de um lado para o outro, é vice-versa. A gente aprende 2 vezes quando a gente ensina e a gente também aprende muito com quem está aprendendo. Então, eu gosto disso, eu gosto de ensinar porque meus alunos hoje me ensinaram a ser quem eu sou. Eu comecei a ensinar quando uma das acadêmicas, ela chegava para mim, doutora, me ensina isso, tal. Hoje ela é residente de cirurgia. Ela chegava para mim e disse, doutora, aí eu disse, eu não vou ensinar não, que eu tenho medo de ensinar errado. Esse povo vai me criticar. Meu Deus do céu, menino pergunta demais. Esses meninos perguntam e se eu não souber responder, eles vão me atacar. Aí ela olhou para mim, calada, olhou assim e disse, doutora, o pouquinho que você sabe é muito para quem não sabe nada. Aí eu pensei, cara, acabou com meus argumentos, né? Aí a partir dali eu disse, não, vou ensinar. E começou a surgir alunos perguntando se podia me acompanhar. A primeira hoje que me perguntou se podia me acompanhar hoje é minha sócia. E foi ela que me estimulou a querer ensinar a todos os outros que queriam me acompanhar. Cheguei até a formar um grupo de estudos nacional, tinha cerca de 600 alunos. Uau. Naquele grupo de estudos, que a gente tinha aulas semanais para tentar ensinar um pouco aos meninos. Mas era muito legal. Eu sempre gostei. Muito bom saber um pouquinho disso, até porque fiquei sabendo que você tem um projeto aí. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto, o Intervimed, como surgiu a ideia, qual o objetivo dele. Fala um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aí. Então, o Intervimed surgiu depois que eu criei um estágio em cirurgia.
eu vi que eu queria ensinar por mais tempo prolongado para alguns alunos que tivessem interesse em aprender. E eu comecei a fazer estágio de cirurgia, algumas provas, e eram muitos alunos fazendo a prova para fazer o estágio comigo. E eu olhei, nossa. E alguns colegas até tentando empatar, que eu me lembro, né? Tiveram colegas que não queriam que eu fizesse o estágio, colocaram um bocado de empecilho, mas enfim, o que é de Deus é para acontecer. É verdade. Né? A gente quando coloca Deus na frente, as coisas fluem de uma forma que você nem espera. Então, a partir do momento que esses estagiários começaram a me acompanhar e eu comecei a ver a evolução deles, comecei a ver o quanto eles aprenderam, eu disse, meu Deus, eu queria atingir mais gente, atingir mais acadêmicos, mas como é que eu posso fazer isso? E daí surgiu a ideia do IntervMed. Então, me juntei com Vanessa e com Marcela, que são minhas sócias hoje. Vanessa foi minha residente também, assim como Carolzinha. E a Marcelinha foi a minha acadêmica. Então, a gente se juntou e começou a conversar sobre isso e surgiu a ideia, vamos montar um curso? Que, assim, a gente pode colocar o curso até online e a gente vai atingir muita gente. O que a gente sente muita dificuldade dos alunos em aprender, em saber o básico. Eu vi alunos no HGE que não sabiam calçar uma luva, que não sabiam se paramentar, que não sabiam o nome de fio, que não sabia nome de instrumento. Então, esse curso veio para ensinar o básico bem feito e para fazer uma base, solidificar a base, para os alunos conseguirem evoluir para o avançado. Então, a gente conseguiu isso no curso. Vamos para a segunda turma agora. Parabéns. Então, esse curso, os meninos aprendem coisas que eles não aprenderam na faculdade. Foram coisas que eu aprendi. Não aprendi nem na residência, que eu aprendi na vida de cirurgiã. Coisas que Vanessa também aprendeu na vida de cirurgiã, coisas que Marcela aprendeu na vida da emergência. Então, a gente conseguiu solidificar o conhecimento, colocar no curso e conseguiu passar para esses alunos. Então, a gente está aí batalhando para que o curso comece a ter várias e várias e várias turmas e a gente consiga atingir mais alunos. Que legal. E é importante também esse tipo de curso, para o aluno chegar, por exemplo, no internato, aquele menino que está pré-internato, ali já na portinha de começar os estágios, para ele não chegar tão cru, né, com tanto déficit, e poder aproveitar melhor o estágio, aprender mais. Sem dúvida. Né? Porque o que eu noto é que tem colega que, infelizmente, fez faculdade aqui, passou por todos os estágios, e depois de formado, encaminha paciente para fazer uma sutura simples, que eu já recebi. Né? A gente está recebendo alguns. Encaminho para sutura com acadêmicos foi um recente que recebemos. E assim, se o seu coordenador for um cara que pega muito no pé, às vezes isso pode até colocar o seu emprego em xeque, né? Dizer, não está resolvendo nenhuma sutura. Exato. Né? Então, coisa você mesmo que você não queira cirurgia. Como eu na dermatologia encaminhar para fazer um retalho, né? Então, eu encaminho porque eu sei que vocês têm a habilidade de fazer um retalho que muitas vezes a gente acaba não tendo muito nessa prática, né? Exato. Mas vai ter o curso de retalho? Eu estou pretendendo fazer também, com um cirurgião plástico, que inclusive ele ainda não soube, mas ele sabe, que eu já falei com ele. Pode me matricular já na hora que lançar o curso. Quando é que vai ter a próxima turma do IntervMed? Próxima turma é agora sábado. Ainda tem vaga? Tem vaga sim. Fala seu arroba pro pessoal entrar em contato. Gente, @IntervMed é o arroba do curso e o meu é @doutora Larissa Azevedo. Se quiserem entrar para conhecer um pouquinho mais do projeto, sejam muito bem-vindos. E tem o site também, www, para poder fazer matrícula? Ainda não. Como a gente está no começo, só no Instagram ainda. A gente vai começar a fazer o site também para fazer legal. As vendas pelo site, que fica mais tranquilo também. E assim, em relação à questão da doutora Larissa, cirurgiã geral, como que o pessoal faz para poder encontrar a doutora Larissa aí no consultório? Eu quero fazer um procedimento aí, uma biópsia ou até mesmo uma cirurgia, passar com você em consulta, né? Por algum problema aí. Quero pentelhar a doutora Larissa para acompanhar ela. É lógico, também, tudo Tem isso. Tem alguns pentelhos que mandam mensagem no Instagram, mas eu acho ótimo, eu gosto muito dos alunos mandando, doutora, posso te acompanhar? Aí é onde eu encaminho para o estágio, né, nosso estágio, e para o IntervMed. Mas para me encontrar é lá na Medion, Clínica de Odontologia e Medicina Integrada, que é lá no Prêmio Office.
É só dar uma ligadinha. O arroba deles é Saúde Medion. É só falar lá também que consegue marcar uma consulta tranquilo. E para fazer procedimentos, tanto pequenos procedimentos quanto procedimentos grandes, é tudo lá. Que maravilha. Muito bem. Queremos agradecer hoje a sua presença, ter tirado um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua folga para estar aqui com a gente. Eu sei que é difícil, mas foi muito gostoso estar aqui hoje. Queremos te agradecer. Eu também quero agradecer, né, conhecer agora. E olha, você é nota 1000, porque fala de um jeito que todo mundo entende. Então isso que é o bacana aqui no podcast, para todo mundo poder saber um pouquinho não só de medicina, mas também além da medicina, como ela contou a história dela, que possa inspirar muitas pessoas aí. Obrigado, Larissa. Tá? Que Deus te abençoe aí grandemente, você e tua família, Luiz Arthur, viu? Muito feliz com a tua presença. E a gente vai brindar no final, né? Agradecendo a Larissa, que vocês possam acompanhar a gente aí nos próximos episódios, muita coisa boa aí pela frente. E vamos lá, vamos brindar aqui. Obrigado, Larissa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Você me caminha tanto paciente. Depois é que eu vi Marcelo Piccone, aí eu liguei. Dermato. Pois é. Lá na clínica? No Vida. No Vida. É, você que é Larissa.